Pronto, então vamos nós. A qualquer momento, vocês podem pedir para parar, preferencialmente pelo áudio, certo? Porque eu não fico vendo o chat. Se alguém não quiser, legal, pode até botar, e se alguém puder fazer a pergunta que alguém fez no chat, certo? Mas a qualquer momento vocês podem pedir para explicar novamente, fica a critério de vocês, certo? Peraí. Pronto. Lembrando, como eu havia comentado, a parte de análise combinatória que nós estamos estudando é a parte que trata de formação de grupos, onde, que eu acabei de comentar com vocês, existem 2 tipos de grupo. Primeiro, o arranjo e depois a combinação. Diferença entre eles. No arranjo, a ordem, vamos dizer assim, importa. A ordem dos elementos de um grupo. Na combinação, a ordem não importa. Certo? Geralmente, o que é que ocorre? No arranjo, é quando existe uma função para aquela posição. Por exemplo, eu vou fazer um sorteio de 2 pessoas, por exemplo, a sala lá, vamos dizer assim, pegar uma sala com 20 alunos. Eu digo assim, vou sortear 2 alunos, onde o primeiro vai ganhar um passeio para o Beach Park e o segundo vai ganhar um livro. Nesse esquema, faz diferença você ficar em primeiro ou ficar em segundo? Faz. Se você ficar em primeiro, se você for o primeiro sorteado, você vai ganhar um Beach Park. Se você for o segundo sorteado, você vai ganhar um livro. Então, se, por exemplo, se a Victoria está em primeiro, ela vai para o Beach Park. Se ela tivesse sido a segunda sorteada, ela não vai para o Beach Park. Ela vai ganhar o livro. Então, se eu mudar a ordem dos elementos, é importante. Agora, se eu fizer o seguinte, nessa mesma sala de 20, eu vou sortear 2 alunos, onde os 2 vão para o Beach Park. Nesse caso, faz diferença se a Victoria, por exemplo, ela está em primeiro ou se ela está em segundo? Mas não. Porque não importa a ordem desses elementos, a ordem que ela vai estar, ela vai para o mesmo lugar. Então, nesse caso, não tem diferença, certo? Esse é a diferença básica de arranjo e combinação. Se você conseguir ter essa percepção, pronto, você resolve praticamente qualquer tipo de questão de arranjo e combinação. Você tem alguns cuidadozinhos, claro. Nessa primeira questão, eu botei um item só de substituição de fórmula, só para a gente relembrar, para a gente como é que se resolve. Lembrando, forma do arranjo é aquela forma, arranjo de NAP é igual a N fatorial, N menos P fatorial. Numa questão contextualizada, o primeiro número é como se fosse o total disponível, o segundo número é como se fosse o número de elementos que eu quero formar aquele determinado grupo, certo? Na combinação, qual é a diferença, professor? Na combinação é o seguinte, combinação de NAP, N fatorial sobre N menos P fatorial vezes o P fatorial. A diferença de combinação para arranjo é que na combinação você tem esse termo a mais aqui embaixo. Ó. Professor, às vezes no lugar de P tem um K, a letra é o de menos. Certo? Muitas vezes ele usa K, às vezes ele usa P, o N ele usa quase sempre. Mas às vezes no outro número, ou ele muda para um P ou ele muda para o K. Certo? Professor, toda vida preciso repetir a fórmula? Não. Eu costumo até repetir muitas vezes para facilitar a memorização, mas eu acho que com o passar do tempo, eu acho que todas as questões que nós já resolvemos, eu acho que não precisa nem resolver colocar a fórmula não é obrigado mais não, certo? Arranjo de 6 a 2, você vai substituir aqui, ó. Então, aonde tiver o N, você vai substituir por quem? Pelo 6. Aonde tiver o P, você vai substituir por 2. Então, ficará o seguinte, arranjo de 6 a 2 é igual a 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial, certo? Agora, 6 fatorial, 6 menos 2, professor, 4 fatorial. Professor, 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Como é que eu resolvo isso? Desenvolvo 6 até o 4, colocando o fatorial no final. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Cancelo 4 fatorial com 4 fatorial, restando 6 vezes 5,
30. Ou seja, o arranjo de 6 a 2 é justamente igual a 30, certo? Combinação de 7 a 3, professor. Mesmo esquema, mas agora você vai substituir na forma da combinação, que ela é um pouco mais complexa, certo? Novamente, aqui o N é o 7, e no caso, o 3 ela será o P. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. Combinação de 7 a 3 ficará o quê? 7 fatorial. Vou subir na forma da combinação agora, certo? Depois, 7 menos 3 fatorial, vezes o P, que quem é? O 3 fatorial. Aqui, professor, como é que eu resolvo? Você resolve primeiro essa subtração, certo? Então, vamos repetir o resto. 7 fatorial dividido 7 menos 3, 4 fatorial, vezes o 3 fatorial. Agora, professor, como é que eu faço isso aqui, que é divisão de fatorial, onde embaixo eu tenho 2 fatoriais? Não sei se vocês lembram, quando eu disse. Nesse caso, você vai desenvolver o 7 até o maior dos dois. Tem o 4 fatorial e o 3 fatorial. O maior é o 4 fatorial. Então, vamos lá. Desenvolvo o 7, 6, 5, até o maior deles. Paro no maior e boto o fatorial, né? Então, repito o 4 fatorial, vezes 3 fatorial, desenvolvo o outro. Você desenvolve até o 1, certo? Chegando aqui agora, professor, 4 fatorial com 4 fatorial. Restou o quê, professor? Aqui em cima, 7 vezes 6 vezes 5. E embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. O que é que você pode fazer? Você pode multiplicar aqui em cima, normal, coloca o resultado. Multiplica aqui embaixo, normal, coloca o resultado. E depois divide os dois resultados. O que é que você pode fazer também? Você pode simplificar, como está tudo multiplicando em cima e tudo multiplicando embaixo, você pode simplificar essas divisões para a conta ficar mais simples. Por exemplo, aqui embaixo, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Como vai ter o 6 aqui e o 6 aqui em cima está multiplicando, eu posso simplesmente simplificar. Esse 6, ó, é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, só cancelei. Restando o quê? 7 vezes 5, quem é? 35. Então, combinação de 7 a 3 ficou 35. Então, esses dois primeiros itens, era só para a gente relembrar. Definição, como é que se resolve um arranjo, como é que se resolve uma combinação, certo? Agora, eu botei, eu acho que foi 5 questõezinhas que eu vou resolver com vocês, questões envolvendo arranjo e combinação. Prestem muita atenção, principalmente na última questão. A última questão é uma questão muito boa, certo? Mas presta bem atenção aqui, ó. Como é que gosta de cair na prova? Bizu que eu dei. Ele não diz se é um arranjo ou se é uma combinação. Você vai ter que perceber. Presta atenção como é que costuma cair, ó. Júlia deseja viajar e levar 5 pares de sapato, certo? Ela vai para uma viagem e vai levar 5 pares de sapato. Sabendo que ela possui em seu guarda-roupa 12 pares. De quantas maneiras diferentes Júlia poderá escolher 5 pares para sua viagem? Ou seja, ela tem 12. Desses 12, ela quer escolher 5. Ela vai formar um grupo com 5 sapatos e vai levar. Eu quero saber de quantas formas diferentes Júlia pode fazer isso daí. Por exemplo, se são 12 pares, é como se fosse A, B, C, D, vamos dizer assim, E, F, G, e por aí vai, certo? Tem 12. Desses 12, eu vou formar grupos com 5. Por exemplo, poderia escolher o A, o B, o C, o D e o E. Esse aqui é um grupo, certo? Isso aqui seria uma possibilidade de fazer. Uma outra possibilidade de fazer, poderia pegar C, D, E, F, G. Essa é outra possibilidade, certo? Eu quero saber quantas possibilidades ao todo eu tenho. Qual é geralmente a dúvida que o aluno tem? Professor, ao todo o senhor tem 12 e o senhor quer formar grupos com 5. A minha dúvida, não sei se vocês concordam, é isso aqui, ó. Será que vai ser um arranjo de 12 a 5 ou vai ser uma combinação de 12 a 5? Alguém arrisca? Pode dizer, certo? Sem medo de errar. Vou até sair aqui, vou abrir o chat.
Se alguém quiser tentar, alguém arrisca aí se é um arranjo ou se é uma combinação essa questão? Ninguém nem arrisca, não? Pode dizer, sem medo de errar, viu? E um de cada vez, tá falando muita gente. Arranjo. Por que arranjo, Victoria? André, combinação. Aline, combinação. Quem está dizendo combinação? Por que combinação? Alguém quer tentar justificar, assim? Deixa eu ver, cortar aqui. André e Aline, ó. Se quiserem falar alguma coisa, escrever, ou então ligar o áudio e falar. Por que combinação? Vocês saberiam dizer? João Paulo, combinação também. João Paulo, saberia dizer por que é combinação? Por que você escolheria a combinação? Alguém consegue justificar? Porque não faz diferença. Pronto, André. É justamente isso aí. Você colocou com as suas palavras o que eu queria. Não, se eu pegar, por exemplo, A, B, C, D, E, não faz diferença eu pegar, por exemplo, C, D, E, A, B. A ordem não faz diferença. Ela vai pegar esses 5 sapatos e vai levar do mesmo jeito. Não importa se ela escolheu o primeiro A ou foi o último A. Se são os mesmos elementos, não faz diferença. É justamente isso aí que eu queria que você dissesse, André. Parabéns, viu? Por exemplo, foi o que o André disse, professor. O André disse o seguinte, ó. Eu disse, a minha dúvida é se é arranjo ou se é combinação, certo? Vamos supor que um grupo escolhido tenha sido esse. Ó, o primeiro eu escolhi o A, depois o B, depois o C, o quarto eu escolhi o D e o quinto eu escolhi o E, certo? Embaralhe isso daqui. Vamos dizer que os escolhidos tenham sido esse. Ó. Primeiro eu escolhi o C, depois o A, depois o E, depois o B e depois o D. Observe que são os mesmos elementos aqui, eu só mudei a ordem. Para essa questão, vai mudar, vai interferir em alguma coisa? Vai não. Tem diferença nenhuma se o D é o quarto ou se o D foi o quinto a ser escolhido. Do mesmo jeito, ela vai levar para a viagem. Então, invertir a ordem, sempre digo isso, mexeu nas ordens de um grupo e não interferiu em nada na questão, isso se trata de uma combinação. Mexeu nas ordens dos elementos, interferiu alguma coisa na questão, aí seria um arranjo. Então, combinação de 12 a 5, professor. Como é que eu vou resolver isso daqui? É só aplicar a formulazinha da combinação. 12 fatorial, 12 menos 5 fatorial, vezes o 5 fatorial. Faço primeiro a subtração. 12 fatorial, 12 menos 5, 7 fatorial, vezes 5 fatorial. Divisão de fatoriais, professor. Desenvolvo 12 até o 7, né? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, que é o maior deles, né? Então, repito 7 fatorial. E o outro, que é o 5, você desenvolve até o final. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Logo de cara, cancelo 7 fatorial com 7 fatorial. O que é que eu posso fazer aqui? Tem duas maneiras de vocês fazerem. Ou vocês fazem daquele jeito, ou multiplica tudo aqui em cima, coloca o resultado, ou multiplica tudo aqui embaixo e coloca o resultado e depois divide. Ou o que é que você pode fazer? Procurar que nem eu fiz naquele item anterior, para você simplificar a conta. Por exemplo, professor, como assim? Por exemplo, se eu pegar, ó, quanto é 4 vezes 3? 12. Então, 4 vezes 3 eu posso simplificar com 12 aqui em cima. Quanto é 5 vezes 2? 10. Então, eu posso simplificar o 5 vezes 2 com o 10. Professor, sempre vai dar para eu simplificar bem direitinho para não ficar nenhum número embaixo? Não. Às vezes pode ficar 1 e no final você só divide. Nem sempre vai dar para simplificar para ficar bem bonitinho, não, certo? O que foi que restou em cima, então? Restou o 11, o 9 e o 8. Multiplicando. 11 vezes 9,
99, 99 vezes 8, eu já fiz aqui, ficou 792. Ah, professor, embaixo ficou 1. 1 não interfere em nada. Se fosse qualquer outro número, aí você teria que colocar e depois fazer a divisão. Mas como é o 1, 1 não interfere em nada. O que é que significa esse 792? Significa que existem 792 maneiras de Júlia escolher entre esses 12 pares, vai escolher 5 para levar para a viagem. Tá ok? Tá dando para entender? Acho que tá dando para vocês começarem a entender. Lembra que eu disse, quando as questões for misturadas, é que você vai entender bem direitinho a ideia de um arranjo e a ideia de uma combinação. Qual a diferença dessa questão de baixo agora? Presta atenção. Uma época de eleição, para o Grêmio Estudantil do colégio, tiveram 12 candidatos, certo? Semelhante a essa primeira. Eu tenho 12 candidatos. Candidato, vamos dizer, A, B, C, D, a mesma coisa. E, F, G, e aí, reticências. Essa eleição vai ter os cargos de presidente, vice-presidente e secretário. Ou seja, vamos dizer que o primeiro é o presidente, o segundo mais votado, vice-presidente, e o terceiro mais votado é o secretário. De quantos modos diferentes esses candidatos poderão ocupar as vagas deste Grêmio? Ora, já dá para perceber que dos 12, eu vou escolher quantos? 3. Presidente, vice-presidente e secretário. Dúvida que surge logo no começo. Isso será um arranjo de 12 a 3 ou combinação de 12 a 3? Alguém arrisca aí no chat ou então no microfone? Isso trata de um arranjo ou de uma combinação? Quem disser, se puder botar um porquê, ainda é melhor. André, novamente. Por que, André, tu acha que é um arranjo? Israel, arranjo também, show, Israel. Por que vocês acham que é arranjo? Eu queria só uma justificativa. Pode ser com suas palavras, do jeito que o André colocou ali. Foi bem direto, precisa usar termos técnicos, não. É só você, para ver se eu estou conseguindo entender o que vocês estão querendo dizer, entendeu? Alguém consegue explicar o porquê, assim? Porque a ordem importa, né? Não? Perfeito, Israel. Justamente isso. Eu queria que alguém falasse desse jeito. Professor, o que é que o Israel ele está arranjo de 3 pessoas para o cargo? Ó, a definição mais perfeita, vamos dizer assim, foi do Israel. Foi o que o Israel disse. Porque a ordem importa. Professor, ordem importa como assim? O que é que o Israel pensou? O Israel pensou o seguinte, ó, pelo que eu estou vendo. Vamos supor, presta atenção, eu vou pegar um exemplo. Vamos supor que o mais votado foi o C, o segundo mais votado foi o E o terceiro mais votado foi o A. Então, o grupo faz com os elementos C, E e A, certo? O que é que ocorre? Vamos supor que tenha ficado assim. Desse jeito, o C é o presidente, o E é o vice-presidente do Grêmio e o A é o secretário. Agora, vamos pegar esse mesmo grupo e vamos mudar a ordem. O mesmo grupo, certo? Vamos dizer que o mais votado foi o A, o segundo mais votado foi o C e o terceiro mais votado foi o E. É os mesmos elementos, ó, os mesmos elementos, e eu mudei só a ordem. Para a questão, vai influenciar em alguma coisa? Vai. Por que que vai, professor? Aqui, quem é o presidente? Nesse primeiro, o presidente, ele é o C. Cadê o? Pronto. O presidente, ele é o C. Aqui, quem é o presidente? É o A. Ou seja, vai mudar muito para a questão. Peguei os mesmos elementos, mudei a ordem, isso na questão foi importante. Quando isso ocorrer, a gente já sabe que se trata de um arranjo. Mudou a ordem dos elementos e foi importante na questão, isso é um arranjo. Como é que eu faço isso aqui agora, professor? Arranjo de 12 a 3. Como é que eu faço? Fica 12 fatorial sobre 12 menos 3 fatorial. Professor, posso sempre repetir a fórmula primeiro? Pode. Aconselho você até a fazer isso se você quiser. É até melhor que fica mais difícil de você errar. Professor, a fórmula já tá, vamos dizer assim, já está no sangue, já está fluindo. Posso fazer bem direto assim? Pode. Se você não sente dificuldade, do jeito que você achar melhor, certo? Então, 12 fatorial
dividido 12 menos 3, 9 fatorial. 12 fatorial dividido por 9 fatorial, professor. Desenvolvo 12 até o 9. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial, dividido por 9 fatorial. 9 fatorial dividido por 9 fatorial, cancela, e faço só a multiplicação. 12 vezes 11. O resultado vezes 10, eu já fiz aqui, ficou 1.320. Ou seja, existem 1.320 maneiras distintas, diferentes, certo? De entre 12 candidatos, eu escolhi o Grêmio, onde o primeiro é o presidente, o segundo é o vice-presidente e o terceiro é o secretário, certo? Deu para entender essas duas questões, pessoal? Essas duas questões talvez são a parte mais importante da aula. Vou voltar para o chat para ver o feedback de vocês. Deu para entender essas duas questões? Coloquei aí no chat. Só assim, não, professor, deu para entender? André, deu, show, obrigado, André. Sempre dê um retornozinho para a gente saber. Antônio Roberto, sim, show, obrigado, Antônio Roberto. Israel também, além, pronto, show de bola. Obrigado pelo retorno, certo? Então eu vou seguir adiante. Nessas três últimas, Leandra também, pronto, obrigado. Nessas três últimas, eu só vou fazer o começo e você só continua em casa quando a gente terminar, onde eu vou ter um cuidadozinho maior na última questão, que ela tem um bisuzinho, uma diferença a mais, certo? Ó, a questão de cima. Um técnico de um time de vôlei, possui à sua disposição 15 jogadoras, certo? Que podem jogar, cuidado com isso aqui, ó. Pode jogar em qualquer posição. Isso aqui ele mata a questão, certo? Ou seja, tanto faz se eu vou escolher, por exemplo, a Bruna para ser a primeira escolhida ou a Bruna para ser a última. Ela vai jogar em qualquer posição. De quantas maneiras ele poderá escalar o time? Só faltou uma informação que eu acho que ele poderia ter dado, porque nem todo mundo entende, por exemplo, de vôlei, certo? Mas o que é que eu achava que faltava? Faltou só dizer que uma equipe de vôlei é composto sempre por 6 jogadoras, certo? Eu acho que essa informação ele deveria ter dado, porque é como se quem nunca, e aí não é obrigado, né? Quem nunca praticou, nunca assistiu um jogo de vôlei, não ia nem se tocar de saber que era 6 jogadores, poderia ser que você nem soubesse, certo? Mas qual é a dúvida que fica? Isso aqui se trata de um arranjo de 15 a 6 ou combinação de 15 a 6. Quem arrisca? Lembrando, qualquer posição. O que é isso aqui, professor? Se a pessoa for escolhida a primeira vai ser o pivô, a última vai ser a levantadora. Não importa. Qualquer pessoa joga em qualquer posição, certo? Isso aqui, vocês acham que é um arranjo ou que é uma combinação? O que é que vocês acham? Israel, combinação. Show, Israel, perfeito. Professor, por que o Israel botou combinação? Ora, quando ele diz que joga em qualquer posição, não faz diferença se você é a primeira escolhida, se é a terceira escolhida, se é a última escolhida, você vai jogar do mesmo jeito, em qualquer posição. Agora, se eu dissesse assim, a primeira escolhida vai ser a levantadora e a última escolhida é a pivô, aí faz diferença, e eu dizer que elas não jogam em qualquer posição, aí faz diferença. Aí fazia diferença, sim, senhor. Certo? Perfeito. Então, nessa questão, esse exemplo, ele é uma combinação, aí eu vou deixar para vocês resolverem, certo? Isso aqui, ele é uma combinação de 15 a 6. Vamos ver essa questão de baixo agora. Olha a diferença. Em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores, certo? De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio? Ou seja, o primeiro lugar, é como se o primeiro lugar ganhasse medalha de ouro, o segundo ganhasse medalha de prata e o terceiro ganhasse medalha de bronze. A dúvida, obviamente, isso aqui se trata de um arranjo de 8 jogadores, onde eu vou escolher 3, ou combinação de 8 jogadores que eu vou escolher 3. Quem arrisca? Isso é um arranjo ou uma combinação? Alguém consegue arriscar aí? Isso é um arranjo ou é uma combinação?
Miguel, combinação. Todo mundo concorda? Alguém acha que é arranjo? E aí? Podem falar, se tiver opinião diferente, pode colocar, não tem problema não, entendeu? A gente está aqui para discutir, vamos dizer assim, no bom sentido, certo? Aline, combinação, certo? Mais alguém tem outra opinião? Mais alguém concorda com a opinião? André, combinação. Mais alguém? Ah, tem 3 dizendo combinação. Alguém acha que é arranjo ou não? E se achar que é arranjo, vai ter que dizer por quê. Todo mundo concorda que é combinação? Então eu posso... João Paulo, combinação. Tô pedindo para alguém dizer que é arranjo. Alguém acha que é arranjo? Por favor. O que é que ocorre, professor? 4 alunos disseram que é arranjo. Ótimo, obrigado pela participação, certo? Só que cuidado. Professor, arranjo ou combinação? Arranjo. Vixe, professor, agora embaralhou. Por que é arranjo? O que foi que eu disse que é um arranjo? Quando você mudar as ordens dos elementos, é importante para a questão. Sempre, se você tiver muita dúvida, faça um esboçozinho. O que é um esboço? Tipo isso aqui, ó. Se você fazer desse jeito aqui, você não erra, não. Ó. Não é os 3 primeiros lugares? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que os 3 primeiros, o grupo que eu formei foi A, B e C. O A é o primeiro, é medalha de ouro. O B é o segundo, medalha de prata. E o C é o terceiro, medalha de bronze. Inverta a ordem desses elementos, com os mesmos elementos. Vamos dizer que fica assim, ó. B, C, A. Para a questão, isso mudaria alguma coisa? Mudaria. Ah, professor, o que é que vai mudar? Aqui, quem ganhou a medalha de ouro foi o A. Nesse outro grupo, que são formados pelos mesmos elementos, quem ganhou a medalha de ouro foi o B. Ou seja, mudei a ordem dos elementos e isso foi importante para a questão. Isso fez diferença para a questão. Quando isso ocorrer, a questão trata de um arranjo. De modo geral, como é que geralmente é questão de arranjo, pessoal? É quando ele diz assim, ó, quando ele dá uma função para aquela posição. Quando ele diz assim, é um grupo onde o primeiro é medalha de ouro. É um grupo onde o primeiro escolhido é o presidente. Vai ser um grupo onde o primeiro vai ganhar uma viagem, certo? Então, quando isso ocorrer, essa questão de formar pódio, eles gostam muito. Gostam muito. Formar pódio, pessoal, faz diferença se você ficou em primeiro, se você ficou em terceiro. Agora, se a questão fosse assim, dos 8, eu vou escolher os 3, onde os 3 vão para a Olimpíada. Aí não faz diferença. Mas aqui ele quer formar um pódio. Tem diferença você ficar em primeiro, em segundo ou em terceiro, certo? Deu para entender esse videozinho que eu dei a vocês? Deixa eu voltar aqui para o chat para entender. Deu para entender a galera que achava que era combinação? Deu para entender por que na verdade é um arranjo? Aline, entendeu? Show, Aline, obrigado. Mais alguém? Quem tinha botado combinação? Deu para entender? Miguel também. Pronto, show. Pronto. Sempre se atentem a isso. Sempre que ele disser assim, eu até costumo dizer, sempre que ele der uma função para aquilo ali, tal é presidente, é um pódio que vai ganhar a medalha de ouro, é um onde o primeiro vai ganhar uma viagem e o segundo ganha alguma coisa mais simples, aí faz diferença, certo? Então, retornando aqui para a gente acabar a aula, deixa eu fazer essa última questão. Essa última questão eu vou começar e vocês complementam. Essa última questão ela é muito boa, certo? Ela é muito boa mesmo. Presta bem atenção. Uma equipe de trabalho é formada, presta bem atenção, que essa questão ela é um nível mais elevado. Não é nem que é um nível mais elevado, é porque eu nunca resolvi uma questão parecida assim, certo? Uma equipe de trabalho é formada por 6 mulheres e 5 homens, certo? Ou seja, nessa equipe ele tem 6 mulheres e 5 homens, certo? Eles pretendem
se organizar em grupos de 6 pessoas, eles vão formar um grupo de 6 pessoas, onde, obrigatoriamente, pessoal, 4 tem que ser mulher e 2 tem que ser homens. Ah, professor, 6 pessoas, não poderia ser 3 mulheres e 3 homens? Não, ele está fechando. Que desse grupo de 6 pessoas, que ele vai escolher entre esses daqui, ó, aqui eu tenho 11 pessoas, sendo 6 mulheres e 5 homens. Eu vou escolher 6, onde obrigatoriamente tem que ser 4 mulheres e 2 homens, para compor uma comissão. Quantas comissões podem ser formadas? Primeiro, essa palavra aparece muito, certo? Às vezes aparece assim, por exemplo, eu tenho 11 cientistas, onde desses 11 cientistas eu vou formar uma comissão com 4 cientistas, certo? Aparece muito. E eu posso afirmar para vocês que sempre que ele tratar da comissão, isso aqui se trata logo de cara de uma combinação. Por quê, professor? Porque, por exemplo, eu tenho 6 mulheres. A, B, C, D, E e F. Eu estou dizendo que dá 6, eu vou formar um grupo com 4. Não importa se a primeira, o jeito que eu estou dizendo, não importa se a primeira vai ser o A ou se a última é o A. Ela sendo escolhida, ela vai para aquela comissão. Certo? Então, você já sabe que isso daqui é uma combinação. Ah, professor, mas como é que eu faço? É muito dado, é muita informação aqui. Cuidado. O bizu é isso aqui, ó. Você vai fazer primeiro o número de comissão para as mulheres e depois você vai fazer o número de comissão para os homens. Como assim, professor? Nas mulheres, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Combinação. Quantas mulheres eu tenho ao todo? 6. Dos 6, na equipe, eu vou escolher quantas? 4. Então, ficaria combinação de 6 a 4. Professor, e para os homens? Você vai seguir o mesmo esquema. Para os homens, vai ficar combinação de... Quantos homens tem ao todo? 5. Dos 5, para formar a comissão, eu vou escolher quantos? 2. Então, combinação de 5 a 2. Certo, professor? Tem uma resposta para as mulheres, vamos dizer assim. Isso aqui é a combinação das mulheres e aqui é a combinação dos homens. Seriam 2 respostas. Aí o que é que eu faço? Sempre que eu disser assim, combinação, ó, mulheres e homens, esse I, na combinação, ele vai valer produto. Ou seja, você vai multiplicar as combinações. Então, o resultado que der combinação de 6 a 4, você vai multiplicar com a combinação de 5 a 2. Vai achar os 2 resultados. Se eu não me engano, você vai fazer aí. Eu vou só antecipar aqui. Combinação de 6 a 4, se eu não me engano, deu 15. Ou seja, existem 15 maneiras de eu fazer o grupo com as mulheres. E a combinação de 5 a 2 deu 10. Existem 10 maneiras de eu fazer o grupo com o homem. Aí, no final, você sempre multiplica os resultados. 15 vezes 10, 150. Então, aqui ficaria item correto, item D. Essa questão, ela gosta de cair muito em prova, certo? Sempre que eu der, mulheres, por exemplo, eu tenho um grupo, uma equipe de trabalho formado por 10 engenheiros e 6 arquitetos. Eu quero formar uma comissão onde eu vou escolher 5 engenheiros e 3 arquitetos. Aí é só você fazer para o engenheiro e depois para o arquiteto e depois você multiplica os 2 resultados. Esse tipo de questão gosta de cair muito em prova. E não é difícil. Eu só não tinha passado nenhuma questão desse tipo ainda. Professor, sempre que ele usar a palavra comissão, certo? Eu já posso atribuir combinação? Eu digo para você que 99% pode. Porque a comissão, quando eu digo uma comissão, não faz diferença se é primeiro, se é o último, se você foi escolhido para o segundo, a comissão vai tudo para aquele lugar, certo? Então, esse tipo de questão, ele gosta de cair muito em prova, e é uma questão muito boa, e eu não considero difícil. Não considero difícil se eu já tivesse resolvido pelo menos uma com vocês. Se eu nunca tivesse comentado isso, aí talvez era mais difícil para vocês resolverem, certo? Pergunta que eu faço, pessoal. Deu para entender essas questões? Como atividade de casa vai ficar para vocês terminarem
essas 3 últimas questões. Eu vou mandar até a foto do slide, ó. Essa que eu só comecei, certo? Essas 2 questões, e essa última que eu também só dei até a resposta, mas não desenvolvi todinha, certo? Pergunta que eu faço. Deu para entender, pessoal? O que foi que vocês acharam da aula, certo? Deu, foi boa. Deixa eu ver aqui, deixa eu só parar a gravação aqui.